Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando o Thiago Alves, o CEO da Regus do Brasil, a maior operadora de escritórios flexíveis do Brasil e do mundo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Conta um pouquinho para nossos ouvintes que não conhecem a Regus, o que é uma operadora de escritórios flexíveis? Bom, basicamente um escritório flexível é uma empresa que segmenta espaços de trabalho e aluga esses espaços de trabalho de maneira não convencional, né? Então, enquanto o escritório convencional, você aluga um escritório vazio e você tem que fazer todo o investimento, capacitar aquele escritório, colocar todo o mobiliário, os escritórios flexíveis, eles já estão prontos. Então, geralmente, você pode alugar para uma até quantas pessoas você precisa, ou seja, se você tem uma operação de 2 pessoas ou uma operação de 150 pessoas, você pode alugar um escritório. Você pode alugar pelo prazo que você precisa, que é bem legal. Preciso de escritório por 1 hora, alugo por 1 hora. Preciso de escritório por 2 anos, alugo por 2 anos. E também tem toda a questão da infraestrutura toda já colocada no lugar, o que facilita bastante para que as empresas não tenham que investir, né? Então, para o pequeno empreendedor, para pessoas que estão buscando aí abrir o seu negócio, ou mesmo para empresas grandes que precisam talvez fazer um projeto, digamos, 10 meses em Salvador e precisam de um escritório lá por esse período, não querem fazer um investimento para um projeto de curto prazo, os escritórios flexíveis eles já estão prontos, né? Então, esse é o principal driver de um escritório flexível hoje. Existem outras modalidades, a gente tem mais de 21. O escritório flexível é a mesma coisa que o escritório virtual, que a gente escuta muito na mídia? Na verdade, a gente segmenta o escritório virtual de uma maneira diferente. Ele é uma modalidade do escritório flexível, tá? Vou explicar um pouquinho. O escritório virtual, ele é um produto para a pessoa que quer ter um endereço de prestígio, por exemplo, ela quer colocar no cartãozinho de visita dela lá o endereço, mas ela não tem a necessidade de um escritório físico, ela quer só ter um endereço para poder receber correspondência, para ter uma ligação telefônica, ou quando for necessário, ela vai até o local e se utiliza de um espaço que ela pode pagar por hora ou pagar por dia. É até muito interessante, né? Por exemplo, um arquiteto que trabalha de casa, em vez dele dar o endereço da casa dele, ele dá o endereço de um escritório. Também tem uma questão de segurança que você tem um escritório... Passa uma imagem mais profissional, né? Você tem um endereço, digamos, na Faria Lima, ali onde todas as empresas estão. Além disso, você pode contar com outros serviços que estão agregados ali ao escritório virtual, né? Como, por exemplo, não ter que investir numa infraestrutura de sala de reunião. Preciso fazer a reunião com o cliente, vou fazer na minha casa, não é tão legal, não passa essa mensagem. Então, apoia bastante. E serve para todo mundo, Daniel. Serve para arquiteto, pequeno consultor, pessoas que estão fazendo home office, que estão tentando sair do home office talvez para um produto mais diferenciado. Serve até para empresas que talvez já aboliram aquela questão de trabalhar todo dia no escritório e estão querendo diversificar como os funcionários trabalham. Hoje no Brasil são quantas unidades? Em que cidades vocês estão hoje? Hoje operamos em 12 cidades, delas 11 capitais. Temos 56 unidades em todo o Brasil, é um total de 110 mil metros quadrados de escritório flexível e coworking. É um portfólio bastante grande. O Brasil é um dos principais países para Regus em todo o mundo. É o país que mais cresce percentualmente hoje, nos últimos 2 anos em todo o mundo, é o Brasil. Que incrível. E eu acredito que é parte da crise, né? As pessoas estão tentando se desfazer talvez do custo fixo. Exatamente. Eu vejo 3 fatores aí. Primeiro, que é o que você comentou, que é a oportunidade de reduzir custo, então o escritório flexível endereça isso muito fácil. Segundo, que é a questão que existe muita demanda hoje. O mercado imobiliário ele está, digamos assim, com mais demanda do que procura. Perdão, mais oferta do que procura. Então tem muito espaço disponível, tem muito espaço vago. E uma grande vantagem, digamos, para os escritórios flexíveis é pegar dentro de um bom prédio um espaço que está vago e transformar ele em flexível. Isso facilita para o proprietário não precisa se preocupar mais em ficar dividindo espaços pequenos, ele pode focar em vender o prédio dele num espaço maior e ele tem ali um espaço flexível para ele poder absorver a pequena demanda, né, dentro do próprio prédio. E um terceiro fator também que mesmo com toda essa crise econômica, etc. Então, a força de trabalho brasileiro continua aí, digamos assim, crescendo. Porque mesmo o empregado que perdeu seu emprego nos últimos anos, mas que está empreendendo, ele precisa buscar um espaço, né? Então, a demanda por pequenos espaços de trabalho, ela tem crescido, indo na contramão da crise. Agora, você tem alguma outra... tinha uma marca muito conhecida aqui no Brasil, que era a Infinity. Aí vocês compraram essa empresa. E aí, tem mais alguma... Você vê muitos escritórios flexíveis que são fragmentados.
tem só de um dono, tem um, e tem muito fragmentado. Mas tem alguma rede que compete com você? Nós temos assim, esse mercado é muito pulverizado, Daniel. Então, a gente não tem um número hoje para o Brasil. A Associação Brasileira de Coworking publicou no começo desse ano que deve existir mais de 800 unidades de coworking em todo o Brasil. A gente acredita que esse número é 3 vezes maior, porque não tem como capturar a pequena casa que ficou vazia e que, sei lá, pintaram, colocaram um Wi-Fi lá e virou um coworking. A gente não consegue saber dentro de um censo bem realizado ainda, né? Esse é um mercado... não tem o KNAI do escritório flexível, que você fala... Na verdade, ele já existe. Nós lideramos boa parte dessa mudança aí nos anos 2000. Então, hoje existem empresas que têm o seu KNAI como locação de espaço de trabalho flexível, que é bem legal. Muito legal. Né? Existem sim grandes redes. A Regus é a maior do mundo hoje, com mais de 3.200 locais. Né? Existem outros players chegando no Brasil aqui, players internacionais, e que isso é muito bom para o mercado brasileiro hoje, porque o mercado brasileiro hoje precisa da notoriedade do que é escritório flexível. Né? Então, quanto mais players, tem espaço para todo mundo. O comentário que você fez aí sobre a aquisição da Infinity, né, que na verdade se chamava HQ globalmente, aqui no Brasil era Infinity, foi uma aquisição que a Regus fez em 2010, era, digamos, o maior competidor naquela época, e houve essa fusão das duas empresas, e que foi onde a Regus expandiu seu portfólio basicamente fora de São Paulo e Rio, porque até então a Regus tinha uma operação muito concentrada aqui nas duas grandes capitais. E hoje a gente acredita que provavelmente nos próximos, 15 anos, esse mercado do escritório flexível ele vai representar até 20% da oferta imobiliária de prédios ABC nas grandes capitais. Ou seja, o futuro é muito promissor para esse mercado. Por isso que eu tenho certeza que grandes players, incluindo a gente, vão continuar investindo nesse mercado. Agora, você deu exemplo, por exemplo, do empreendedor que ele precisa de um espaço. A marca da Regus não seria premium demais? Você não é um... já não é para um nível de pessoas de classe A quando os outros escritórios estão pegando mais a classe B, C... Já foi, Daniel, premium demais, né? Estar na Regus, ter um escritório na Regus já significou no passado, talvez aí no finalzinho dos anos 90, o poder aquisitivo de se ter um escritório na Regus. Isso foi outros anos, outras décadas. Hoje em dia o nosso lema é um escritório para todos. Tá? Então, o que geralmente vai delimitar o preço de um escritório é o prédio onde ele está. Né? Então, se você tem uma Regus, um AAA, né, num edifício melhor de São Paulo, com certeza aquele escritório por metro quadrado ele é mais caro do que num prédio B ou num prédio C. Mas a gente vem fazendo um switch desse produto e hoje cada vez mais a gente entra nesse tipo de prédio que tem a qualidade um pouco mais baixa, mas o valor mais acessível. Então, vocês não vão ter só unidades nos melhores prédios? Já tem ou isso é um plano? Já temos. Então, por exemplo, esse ano eu já inaugurei até agora 11 unidades. Nesse período aí de até agosto. Dessas 11 unidades, a gente colocou 4 em edifícios considerados premiums e todas as outras foram em edifícios considerados B ou B+. E muitos desses edifícios estão sendo retrofitados por proprietário, porque o proprietário quer criar talvez um pouco mais de atração àquele empreendimento. Então é um bom prédio B que foi retrofitado e que abriu as portas aí para o público. A gente está aproveitando para colocar uma Regus lá com bom preço e que estão com ocupação super alta aí para sites que abriram com 4, 5 meses. E esse tipo de empreendimentos vamos dizer, em prédios mais populares, eu não sei se posso dizer dessa forma, ele é aqueles espaços abertos ou não necessariamente aqueles espaços abertos onde as pessoas sentam? Ou são coisas diferentes? A forma como a gente, né, dentro da regra, a gente limita é o seguinte, os espaços abertos, open space e tal, geralmente eles viram espaços de coworking, onde você pode locar ali mais de uma empresa, mais de uma pessoa, e você vai sentar numa mesa que muitas vezes você está trabalhando ali com um possível cliente, um possível competidor, um parceiro, etc. Esses espaços open, eles têm uma característica bem legal. Eles ocupam em média 20% do tamanho de um centro da Regus, mas eu não delimito pelo tipo de prédio quanto que eu coloco de coworking mais ou menos. Vou te dar 2 exemplos. A gente abriu aqui, por exemplo, na Paulista, no Center 3, e a gente colocou algo em torno de 20% do portfólio como coworking lá, bem legal, tá bem cheio. E a gente abriu o JK Iguatemi, que é um prédio, né, um complexo super top, sim. Com os mesmos 20% e tá tendo a mesma demanda. É lógico que o público
né, de um coworking para o outro varia bastante. Um você tem a facilidade do metrô, enquanto o outro você tem a questão do deslocamento um pouco mais difícil, né? E eu brinco bastante assim, não dá muitas vezes para você ter um coworking que o ticket médio está em torno de R$800, enquanto o estacionamento custa os mesmos R$800, né? Então tem que procurar o produto certo para o local certo, mas a demanda existe tanto para o prédio A quanto para o prédio C. Uma pessoa, por exemplo, que está na Paulista pode subir lá no prédio do shopping, do Shopping 3, você chama? Center 3, edifício Paulista ali. E ver se tem um lugar disponível e ir lá trabalhar? Pode. Inclusive a gente convida todas as pessoas, quem estiver escutando também, quiser conhecer um dia, fazer uma diária de coworking aí por nossa conta. É bem interessante. A pessoa precisa ver para entender o que é o produto, né? Tem um efeito muito grande aí de que o escritório flexível, por não ter muita notoriedade, ou mesmo porque ser muito fora da caixinha, só de eu falar, a pessoa lê, ela não entende o que é, então ela precisa ir ver, então a gente convida. Na Paulista hoje são 6 locais, além desse que eu te comentei, a gente tem ali no São Luís, ali com a DOC com a Paulista, a gente tem o Paulista Financial, temos o Top Center, na Alameda Santos a gente tem um prédio inteiro da Regus ali bem legal, temos o Parque Cultural ali na Praça das Rosas, ou seja, são várias opções também, quem não precisa, ou estiver mais perto das outras, para não ter que caminhar muito. Agora uma pergunta pessoal, né? Como você foi parar na Regus? Bom, minha história com a Regus é de longa data. Eu, na verdade, meu primeiro emprego na área de facilities, eu me formei na parte de engenharia e comecei a trabalhar na parte de manutenção de edifícios e eu fui gerente predial de um edifício ali na Faria Lima, onde a Regus era um dos ocupantes, isso nos anos de 1999 e 2000. Então a Regus era meu cliente ali. Depois disso, eu tive uma carreira focada totalmente em serviços, onde eu não tive um contato direto com a Regus, mas em mais ou menos 2009 eu precisei expandir uma operação da empresa a qual eu era diretor para toda a América Latina. E eu precisei fazer uma expansão muito rápida. Por exemplo, preciso abrir Colômbia mês que vem, preciso abrir Panamá na próxima semana. Coisa de 3 meses a gente abriu 12 países diferentes, né? Então a única opção que eu tinha era assinar um contrato com a Regus aqui no Brasil, que me valesse para esses países todos, e o meu pessoal só ia para lá, sentava lá no Regus e começava a trabalhar para poder abrir essa operação. E dali veio essa experiência como cliente. Fiquei mais ou menos 5 anos como cliente. E um dia eu conheci o fundador da Regus, Mark Dixon, lá na Europa, que fundou a Regus em 1989. E que é uma pessoa... É uma empresa americana? Não, uma empresa inglesa? A Regus está listada na Bolsa de Londres hoje. Ela foi fundada em Bruxelas, na verdade. Mas hoje a empresa tem a matriz na Suíça, operacional, mas ela está listada na Bolsa de Londres. Como nós somos uma empresa global com um portfólio muito grande, a gente brinca o seguinte: a gente não tem headquarter, a gente não tem uma matriz de operação. Eu, por exemplo, não tenho escritório. Você perguntar onde que o Thiago senta, o Thiago está cada dia no centro, não tem como. Porque é parte do que a gente vende, dessa flexibilidade e tudo isso. Mas respondendo a tua pergunta, eu encontrei o Mark Dixon, e é uma pessoa bastante enérgica, assim, num evento. E eu conversando com ele, falei: olha, prazer, o produto de vocês é bem legal, tal. Eu acho que poderia crescer um pouco mais ainda na América Latina. E se precisar de ajuda com isso, me avisa. E um dia depois eu tive aí um call da nossa Global HR e começou um namoro aí de 5 meses e acabei na Regus aí no finalzinho de 2015. Inicialmente cuidando de América Latina e Brasil. Em 2016, com o crescimento do Brasil, a gente achou melhor focar no Brasil, porque era um mercado que percentualmente mais crescia, então não fazia sentido, muitas vezes, sei lá, desprender energia com 16 países, enquanto o principal crescimento hoje está aqui. Então a gente fez uma pequena redivisão e hoje eu estou focado 100% em Brasil e estamos aí com o crescimento acelerado, que está bem legal. Muito bacana. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do plano de negócios, a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11
2847-4969. Voltamos para o programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o Thiago Alves, que ele é o CEO da Regus do Brasil, a maior operadora de escritórios flexíveis do Brasil e do mundo. Então, Thiago, vocês têm a Regus, que é um modelo de escritório. Eu posso até dizer que pessoalmente já tive várias vezes em escritórios da Regus. Esse é o único modelo que vocês têm? É sempre aquele modelo de escritórios que tem uma área mais aberta e tem as salinhas que você aluga a sala por hora, por dia, por... O driver, né, assim, digamos assim, o plano piloto de um centro de negócio, ele tem que incluir os principais produtos. Então, as salas de escritório flexível, o coworking, que é a área mais aberta, o atendimento virtual, que é o atendimento telefônico, as caixas postais, né, para poder receber as correspondências dos clientes virtuais, e as salas de reunião e videoconferência. Esse é um produto padrão, você vai encontrar em qualquer centro Regus ou em qualquer outra marca do grupo também, vai ter essa mesma configuração. Algum centro, por ser maior, uma planta maior, ele vai ter um espaço maior de um determinado produto, um centro que talvez é um pouco menor vai ter uma metragem menor de um determinado produto. Mas, em geral, esse vai estar em todo o portfólio. E vocês têm outras marcas relacionadas ao grupo? Sim. Na verdade, assim, a Regus é marca. Ela pertence ao grupo IWG, que é dono da marca Regus, que significa International Workplace Group, também listado na Bolsa de Londres. E a Regus é a marca principal e a mais elástica, porque ela acaba capturando prédios B e C até AAAs e a gente acaba navegando em todo esse mercado. Além disso, nós temos uma marca chamada Spaces, que foi uma marca que foi uma aquisição em 2014, que foi comprada na Holanda. Era uma grande operadora de espaços de coworking, mas numa tendência muito mais criativa, ambientes muito mais inovadores, aquela questão colaborativa. E a Regus comprou essa marca e começou a fazer um rollout global dessa marca, né, desde 2016. Ela já está no Brasil? Já está no Brasil, aqui pertinho na Vila Madalena. Estamos abrindo mais duas esse ano, uma na Vila Olímpia e uma no Rio de Janeiro. O conceito do Spaces é um pouquinho diferente da Regus. Primeiro, geralmente são áreas muito maiores. A gente está falando de 2.500 até 6.000 metros quadrados de espaço. Geralmente são prédios monousuário, onde eu consigo controlar a experiência do usuário desde o estacionamento. Quando ele chega no estacionamento, já é uma outra cara. Como assim? É diferente da Regus. Para a Regus eu tenho um andar, igual lá na Paulista eu tenho o 14º andar de um prédio. O prédio tem outros N usuários ali, outros N locatários que tem essa operação, e a Regus é mais uma lá dentro. Sim. O Spaces não, eu controlo a experiência do usuário desde a chegada. É um prédio monousuário, eu aluguei o prédio inteiro, então a recepção é minha, o estacionamento é meu, o térreo, ou se tiver um rooftop, o rooftop. E aí você tem diversos ambientes criativos, colaborativos dentro do mesmo prédio. Ainda tem a sala flexível? Tem. Tem a sala de reunião? Tem. Tem o espaço virtual? Tem. Então, o produto ele é modificado de forma a ser mais colaborativo. O que é legal? Por exemplo, no Spaces da Vila Madalena, a gente tem uma característica interessante. O prédio é pet friendly, você pode levar um animalzinho lá e estar no ambiente de trabalho. A gente tem áreas de Wi-Fi com alta velocidade no rooftop, no térreo. Tem bike elétrica, bicicleta elétrica para o cliente poder pegar e sair. Quero almoçar, pega a bicicleta, sai e volta, está incluso no pacote. E a grande diferença, por exemplo, do Spaces para a Regus é que o Spaces é como se fosse mais uma associação. Você associa o Spaces, você tem direito a usufruir de tudo aquilo. Enquanto na Regus, se você é cliente de escritório, você é cliente daquele escritório, pode usar toda a rede, mas o teu escritório físico é aquele lá. Se você é cliente do coworking, você tem acesso àquela área, pode usar os outros coworkings também, mas acesso àquela área. Então, a grande diferença hoje, se eu tivesse que definir as duas marcas, a Regus é mais corporativa, Spaces é mais colaborativa, mais criativa, né? Aqui você vai acabar capturando um tipo de cliente que está focado, sei lá, nessa parte aí mais informal, e aqui no cliente ainda buscando um pouquinho... O cara da startup vai para os Spaces e não vai para a Regus. Eu tenho muita startup na Regus, tá? A gente não define um nicho por causa das marcas, porque não necessariamente é o produto ou a marca que define quem vai sentar ali. Muitas vezes é a localização. Eu tenho startups, por exemplo, que estão hoje comigo no JK Iguatemi. Você fala, o JK Iguatemi é o melhor local para uma startup em termos de localização? Talvez o cara queria estar no coworking da Vila Madalena. Mas eu não sei do que ele está fazendo. Se ele é uma fintech, ele é uma startup de tecnologia para a área financeira. Ela o próximo dos grandes bancos, ele vai estar na região da Faria Lima, ele vai estar ali no JK, ele não vai estar
por exemplo, em outras áreas, entendeu? Quanto custa, por exemplo, um Spaces para o cliente? Custa a partir de R$840 por mês, tem acesso ao Spaces. Né? Aí salas privativas, em média, a partir de R$1.200 por mês. Que é super... Salas privativas é para quantas pessoas? Aí de 1 até 400 pessoas, que é o tamanho que a gente tem lá. Entendi. Entendeu? Tanto faz. Assim, a pessoa chega lá e fala, olha, minha operação é desse tamanho, eu quero a divisória, não. Uma coisa bem legal do Spaces, a sala é privativa, mas elas são todas de vidro. Então uma sala interna, ela tem a mesma vista que uma sala externa, porque você tem tá tudo ali vidro. Então tem muitas vezes que a pessoa chega lá no Spaces e fala assim, gostei dessa sala, tem como, sei lá, adesivar esse vidro, pintar o vidro, fala, então o produto que você quer é a Regus, vem cá, né? Porque aí é uma questão mais corporativa, etc, a gente vai capturar na Regus. Aí falando de marcas, a gente tem mais 3 marcas. Uma marca que é a Signature, ainda não está no Brasil, em outros países da América Latina a gente já tem, no México e no Chile. O que é? São escritórios... já tá no Chile e no México e não tem no Brasil? Vai vir para o Brasil ainda, mas a gente pensou bem, assim, a gente não quis trazer a estratégia de 3 marcas ao mesmo tempo começando aqui no Brasil. Então a gente pensou... o que é o Signature? Deixa eu explicar rapidamente. São escritórios high-end para os melhores, digamos assim, clientes do Brasil. Bate aqui no microfone. Então, assim, pensa no melhor prédio, na melhor avenida, na melhor cobertura, um escritório ali, talvez, ali para um presidente de um conselho de uma empresa, onde você vai ter a melhor tecnologia, a melhor segurança, tudo. Esse é o produto do Signature. Né? Por que nós temos no México, não temos aqui ainda no Brasil? Porque lá no México a gente fez uma aquisição de uma empresa que tinha o perfil Signature, então a gente já colocou como Signature. Entendi. Aqui no Brasil eu até tenho, por exemplo, eu tenho o Shopping Cidade Jardim, que é uma Regus top, é uma Regus diferenciada das outras, até pelo público e pela localização. Eu poderia trocar a bandeira e chamar de Signature, mas hoje a gente optou por não. Até pela crise econômica do Brasil, eu acredito que até os grandes CEOs, presidentes de conselho, estão buscando diversificar e ter um escritório um pouquinho mais em conta aí. Uma pergunta, quando a pessoa chega no escritório da Regus, ela sabe que ela está na Regus, o cliente sabe, né? Então eu quero chamar a pessoa para uma reunião, aluguei um escritório por um mês para fazer algumas reuniões numa determinada unidade. A sensação quando a pessoa entra, que ele está entrando num escritório virtual ou no escritório flexível, ou que ele está entrando no meu escritório? A gente, na verdade, essa é uma das mágicas do nosso produto, né? A gente tem os 2 tipos de, digamos assim, sensação por parte do cliente. Porque tem clientes que buscam a Regus pela privacidade. Por exemplo, quem que vai buscar a Regus quer se esconder? Não, mas eu tenho clientes que são bancos que querem ter, sei lá, um backup para o caso de uma greve e que eles querem que os executivos trabalhem na Regus, mas ele não quer que todo mundo saiba que ali está o banco X para evitar, no caso de uma greve, que o sindicato feche ali. Então, eu tenho os 2 casos. Mas respondendo a tua pergunta, quando o atendimento é virtual, que é o telefone, o atendimento postal, não tem qualquer tipo de menção à Regus. Se alguém liga no teu número, a nossa atendente vai atender como, olha, empresa do Daniel, bom dia. Tá? Acabou. Atendimento postal, a mesma coisa. Quando o seu cliente chega no prédio e ele se identifica, ele não fala, eu vou na Regus, ele fala assim, eu vou na empresa do Daniel. E a recepção do prédio, ela sabe, porque eu forneço isso para ela diariamente, uma lista de todas as empresas que estão na Regus. Quando ele chega, como o visitante já foi anunciado, quando ele chega no andar lá, a nossa recepcionista já sabe que aquele visitante é para o cliente. Olha, eu vou chamar então a empresa tal. É lógico que tem ali o logo de maneira bem discreta da Regus, né? Mas a experiência do usuário é para que o cliente que o visitante não tenha, digamos assim, essa percepção de que ele está indo na Regus e sim que ele está indo no escritório do nosso cliente. Muito bacana. E aí a gente ficou com mais... mais 2 marcas. Isso. Temos uma outra marca, que é a marca que a gente vai trazer para o Brasil esse ano ainda, que chama OpenOffice. O que é a OpenOffice? Pensa, digamos, numa... Para mim, o OpenOffice é um aplicativo que concorre com o Microsoft Office. Pode ser também. Boa ideia, inclusive, vamos escrever. O OpenOffice ele é um conceito de escritório mais com acesso para um público mais, digamos assim, low budget. Pessoas que não estão buscando qualidade, infraestrutura, mas estão buscando escritórios de baixíssimo custo. Lógico, tem que ter um custo-benefício ainda, né? Então a estrutura do escritório continua tendo que ter uma boa internet, uma boa telefonia, uma boa apresentação, mas a gente vai buscar colocar o OpenOffice, sei lá, talvez você pega ali a Avenida Luiz Carlos Berrini,
na terceira paralela da Luiz Carlos Berrini, talvez, é um Open Office, enquanto na principal é um Arregos, ou um Spaces, ou um Signature, né? Então, assim, eu não gosto de delimitar por prédio, falar que é prédio B ou prédio C, porque pode ser que eu tenha um prédio C que seja bom até para colocar uma Arregos lá, né? A gente acaba não delimitando por tipo de prédio. Mas a questão principal aqui é a questão de ter um produto de baixo custo. Mas qual seria, por exemplo, as faixas de preço? Qual seria as é difícil dizer porque isso varia muito com coisa de prédio, tá? Então, por exemplo, mas vou colocar aqui. Enquanto na Berrini você consegue alugar um escritório da Arregos na faixa de R$ 1.500 por pessoa, escritório particular, né? Escritório privativo, no Open Office isso deveria custar em torno de R$ 800. Tá? Então a faixa de preço é bem correta. Só que eu não vou ter um Open Office na Berrini. Aí que é a grande diferença, entendeu? Sim. Então muitas vezes as empresas que querem estar próximas dos seus clientes, mas não necessariamente tão próximas, né, que podem estar um pouquinho mais longe, esse produto vai adequar bem. A gente acredita que isso vai ser, digamos assim, um crescimento fantástico no Brasil, pela questão aí, né, das empresas brasileiras estar buscando um produto de custo mais baixo. E aí a gente tem o MOS. MOS, que é uma marca nova, ela foi criada em 2016. O que é MOS? São escritórios sob medida para empresas que querem terceirizar a operação do escritório. Então imagina, por exemplo, que um grande banco chega à conclusão de que ele precisa ter 200 posições de trabalho lá em Recife, mas ele não quer gerenciar o escritório, nem construir e nem fazer o facility do dia a dia ali, controlar a limpeza, manutenção, isso ele não quer fazer. Então ele busca nós, que a gente vai lá. Ele já está ele está buscando vocês para vocês alugarem. Isso, eu vou alugar, construir, tudo pronto, sublocar para ele com o serviço embutido. Fantástico para empresas médias e grandes já. Ele tem que me garantir ali um prazo mínimo, pode ser 1, 2, 3 anos, tal. Depois que esse cliente saiu, eu fiquei com um centro de negócios que eu vou comercializar. E aí o que é legal disso? Porque muitas vezes as empresas pensam o seguinte, eu tenho que fazer um projeto grande por um prazo X, mas ele tem medo do investimento ficar lá. Então, quando eu faço investimento por ele, monto essa operação e eu consigo comercializar com outros clientes também, eu acabo reduzindo o custo dele. Aquele custo que ele teria sozinho, agora ele está compartilhando. Né? Então, hoje em dia, em épocas de Uber, de Airbnb e de tudo, economia compartilhada, isso é muito bom. Aqui, então, seria para o contrato de 1 a 3 anos, o que? Mínimo de algum tamanho? Não. Assim, é lógico que para fazer algo sob medida, talvez mínimo de uns 800 metros quadrados, tá? Que provavelmente seriam umas 200 pessoas. Mas isso varia muito, que pode ser que... Na verdade, se eu sou dono de um call center e estou escutando esse programa de rádio, eu tenho que pegar o telefone e ligar para você. Por favor. Ligue para a gente. Isso. Mas, por exemplo, por que eu não gosto também de travar por tamanho? Porque isso pode ser uma característica hoje, no mercado brasileiro, com essa vacância imobiliária, que é, por exemplo, eu tenho um centro na Faria Lima lá, 3729, eu tenho 2 andares. Tem um andar naquele prédio que está vago. Digamos que tem um cliente que chega para mim e fala o seguinte, eu quero fazer um MOS, né, essa build to suit aí, construção sob medida, mas eu não tenho uma localização ainda na cabeça. Eu sei que tem que ser Faria Lima. Eu sei que aquele espaço está vago. Para mim é muito mais fácil construir talvez 400 metros quadrados para ele no mesmo prédio onde eu já tenho uma operação, porque eu acabo sinergizando boa parte dos custos, vai ser muito mais barato para ele, do que eu ter que alugar um espaço novo, num prédio novo, construir tudo do zero, colocar uma operação do zero. Então, 800 metros seria um driver para prédios novos. 400, 200 pode ser o driver para prédios onde eu já estou, onde eu segmente uma área só para esse cliente. Muito bacana. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando
Tiago Alves, ele é CEO da Regus Brasil, a maior operadora de escritórios flexíveis do Brasil e do mundo. Tiago, eu queria explorar com você a questão, você tem aqui de ouvintes, quase todo mundo trabalha num escritório. Como ele faz a conta de quanto vale a pena ficar num escritório que ele mesmo aluga e quando vale a pena passar para um escritório da Regus? Aí já não independe da marca. Sim, Como ele faz a conta? O que eu comento muito, Daniel, é o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que ter certeza dos custos do escritório dela, né? A grande maioria das pessoas acredita que custo de escritório é apenas aluguel e condomínio. E não é. Né? Pra você ter uma ideia, a gente lista em torno de 11 a 16 contas que compõem o custo de um escritório e que muitas vezes quando a gente senta com o cliente e mostra para ele o levantamento daquelas contas, ele tem bastante dificuldade em ter certeza até daqueles custos. Então vou citar algumas para vocês. Sim. Então, principal, lógico, né? Você tem aluguel, você tem IPTU, você tem condomínio, você tem conta de eletricidade, você tem conta de água, você tem conta de limpeza, de manutenção, de mensageria. Você tem custo... O que é mensageria? Mensageria é custo de entrega de correspondência. Você tem um escritório com 100 pessoas, alguém tem que passar lá entregando a correspondência. Você tem custo de internet, você tem custo de telefonia, você tem custo de segurança, você tem custo de estacionamento, muitas vezes você tem custo de courier, né, de frete. Você pode ter custos, além disso, por exemplo, de uma estrutura dedicada de internet, por exemplo, um firewall dedicado, ou seja, as contas de TI, ela pode ser uma simples, né? Se você tem um provedor de internet simples que chegou com um roteador e colocou ali, até 5, 6 contas, dependendo da sua estrutura de internet, né? Além disso, tem o custo do capital investido e a depreciação, né? Se for comprado. Isso se for comprado, né? Mas quando o mercado tradicional, sim, ele loca escritórios que a gente chama de core shell, que é vazio, com forro, luminária e carpete, né? Então a grande maioria dos investimentos hoje, 99% é feito pelo locatário. Enquanto, quando ele migra para o escritório flexível, ele vai receber uma nota fiscal, que é a locação do espaço dele. E o espaço dele está incluso tudo isso? Está incluso tudo isso. Alguns desses serviços são pay-per-use. Então, por exemplo, mensageria. Eu vou pagar, mas eu não tenho correio. Não, você não vai pagar, porque está incluso já em todo o serviço que nós temos. Segurança. Não, hoje eu não tenho segurança no meu andar. Tudo bem, talvez você não tenha, porque você está num prédio XPTO, que tem a segurança lá no térreo, mas quando você vem para um centro de negócios nosso, está incluso todo o sistema de monitoramento, câmera, segurança, seguro, né? Esqueci de comentar aí. Opa. Seguro do imóvel, que é uma das coisas que as pessoas também têm que levar em consideração. Custos com AVCB, né? Custos com adequação do imóvel, e por aí vai. Fundo de obra, né? Fundo de reforma que em condomínio aparece. Você tem que comprar os móveis. Tem que comprar os móveis, mobiliário. Eu coloquei dentro da categoria investimento, digamos. Né? Sim. Todo investimento que ele fez para estar ali. O que é pay-per-use hoje no escritório flexível? Sala de reunião. Apesar que hoje, em todo o centro da Regus, até 2 horas por dia é grátis para salas pequenas. Salas para reunião até 4 pessoas, não é cobrada, um limite de uso são 2 horas por dia por cliente. Que já é bem legal, porque se é aquela reuniãozinha informal, um negócio menor, não precisa. Agora, quer impressionar um cliente ou vai receber numa boardroom, numa sala maior, aí essas salas são alugadas, pode ser por hora, por dia, tanto faz. O que mais é pay-per-use? Telefonia, né? Porque eu também não sei quantas ligações esse cliente vai fazer. O resto está dentro do nosso pacote. Então não tem surpresas. A empresa precisa planejar o orçamento dela para todo um período. É muito mais fácil fazer com o escritório flexível. Além disso, uma grande vantagem. O escritório tradicional, você, em média, são 3 anos de contrato. A grande maioria dos proprietários de prédios mais sofisticados assinam com 5 anos de contrato. Enquanto no espaço flexível, você pode alugar por dia, por mês, né, por ano, dentro do seu tempo, né? Isso é muito importante, porque as empresas hoje estão conscientes do risco que é tomar uma decisão de 5 anos, né, na nossa economia brasileira. Então, isso está ajudando bastante aí, que eles possam planejar de uma maneira melhor. Muito bacana. E agora eu queria perguntar para você como é ser CEO de uma empresa como a Regus, que tem... né,
eu fico imaginando uma fábrica, já é difícil ter todo mundo no mesmo local, imagina agora eu ter os empregados da Regus, os funcionários em dezenas de locais diferentes, imóveis dá problema, imóvel tem manutenção, com clientes que cada um precisa uma coisa diferente. Então, como é dividido, por exemplo, o teu tempo? Ou você só olha a parte comercial e você tem um outro diretor para ver a parte operacional? Você se envolve em tudo? Como funciona isso? Eu tenho uma característica pessoal, que assim, eu sou um cara ligado aí no 220 e que estou conectado o tempo todo, né? Então, assim, tenho 2 celulares, um tablet e até o relógio inteligente para estar o tempo todo conectado. Então, eu geralmente estou envolvido em todos os temas, né? Eu brinco muito que é o seguinte, ser CEO é um dos cargos mais solitários que existem. Porque, primeiro, você não pode compartilhar a estratégia total com todo mundo, né? Que faz parte da função de ser CEO. Você ter algumas informações ali que você sabe o timing certo de passar para sua equipe. Segundo, você é o para-raio único, né? A partir do momento que você é CEO. E no meu caso, eu me exponho muito em mídias sociais, tá? Então eu faço um trabalho forte de estar mostrando a cara na Regus, de estar mostrando a minha cara em mídia social. Isso você... Se diga que a gente se conheceu através de mídia social. Exatamente. E você topou participar do programa sem me conhecer, tudo através da mídia social. Para você ver como é exatamente isso, né? Isso você acaba se expondo pro bem e pro mal, né? Então, assim, eu quando recebo algum cliente que não está satisfeito por qualquer motivo, me acha na mídia social e manda reclamação direto para mim. Por um lado é bom, que eu fico sabendo o que está acontecendo, e eu tenho uma equipe muito boa hoje no Brasil. Eu prezo muito pela gestão compartilhada das decisões do dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe de 5 diretores, esses 5 diretores e eu estamos todos na mesma página. Se um deles estivesse sentado aqui no meu lugar, eles iam dar a mesma entrevista, entendeu? Se eles estiverem na frente do cliente, eles vão falar a mesma coisa. E estamos todos conectados no mesmo desafio também. O nosso grande desafio hoje no Brasil é crescimento. Minha equipe está espalhada, são 56 sites hoje, entendeu? Então, parte do meu dia a dia, que é cada dia estar num centro, é também para poder estar próximo da equipe, né? Porque imagina se eu fosse todo dia e sentasse no mesmo centro ali, conectasse meu computador e trabalhasse, né? Quando que eu ia ter oportunidade de ver os funcionários, né? Eu brinco com o pessoal interno, o pessoal sabe que eu tenho MBA em atravessar samba, né? Então eu geralmente vou lá e não tenho assim, realmente para mim não tem cargo, barreira, converso com o nosso atendimento do cliente, da mesma forma que eu vou conversar com o diretor, tento estar motivando eles toda vez que eu estou fazendo uma visita num site, perguntando como é que está, até pergunto sempre como está, né, a operação, o dia a dia, e dar a chance deles também crescerem. Eu acho que isso é importante, né? A Regus, por ser uma empresa global, a gente tem muita oportunidade de crescimento fora do país também. Eu tenho N casos de pessoas que foram embora, eram gerentes aqui, e hoje são gerentes nos Estados Unidos, na Europa e tal. Isso é bem legal, Então, a gente tem um plano de carreira, desde o nível de entrada da empresa até hoje, os meus diretores fizeram esse plano completo, entendeu? Isso é muito bom. Então as pessoas olham e falam, não, eu tenho chance de chegar lá e virar um diretor, ou pro meu lugar, né? Porque as pessoas que estão lá fizeram esses passinhos também. Então isso é bem legal. Fora, a gente vive no mundo digital hoje, né, Daniel? Não dá mais para esperar que a gente vá gerenciar empresas da mesma forma que se gerenciava 5, 10 anos atrás. Então eu uso muito ainda a mídia social, eu uso muito ainda as ferramentas que a gente tem em mão para poder estar conectando com as pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu estava no Rio anteontem e cheguei hoje cedo. E o nosso pessoal lá no Rio, nossos funcionários falavam, olha, a gente queria mostrar de uma forma diferente aí as unidades da Regus no Rio. A gente já fez de tudo para mostrar, mas a gente queria pensar fora da caixinha. Eu falei, cara, cheguei para resolver o problema de vocês. Levei um drone, né? Todo mundo aí deve estar sabendo, hoje em dia drone virou um negócio até mais popular. É um hobby que eu tenho licença profissional de drone. Nossa, eu nem sabia que existia licença profissional. Tenho licença na ANAC e tal, tenho um drone profissional. Levei o drone, a gente levantou ele na praia de Botafogo, pedi a permissão para fazer o voo, e a gente saiu voando na praia de Botafogo, mostrando os centros da Regus com a minha equipe aqui, falando, qual prédio que é esse? Tamo lá, tamo. E a gente dava a volta com o drone assim. Ficou lindo o vídeo, ficou bem legal, depois o pessoal que quiser assistir aí no YouTube. Tá bem bacana. Então, isso é uma das coisas também de você poder criar ali um certo engajamento da sua equipe, o pessoal pensar, pô, peraí, se o CEO veio aqui, veio a gente aqui na praia, levantou um drone para fazer a gravação com a gente, né, pô, vamos tentar pensar fora da caixinha também.
Muito bacana. Você comentou que são 5 diretores. Que áreas eles atendem? Eu tenho diretores comerciais, que aí são divididos por região. Eu tenho um diretor para São Paulo, uma diretora que cuida de Rio, Espírito Santo, e um diretor que acaba pegando todos os outros estados, né? Esse, coitado, viaja bastante, tem várias. Ele cuida de Fortaleza a Porto Alegre, né? Pra você ter uma ideia. Mas foi a melhor forma que a gente encontrou. Eu tenho um CFO no Brasil, que é o diretor financeiro, que fica aqui em São Paulo. E esse tem muito trabalho, porque contas que não param de chegar de 55 unidades. Exatamente, ele tem bastante trabalho. Agora, a gente tem uma característica bem interessante. A Regus, por ser uma empresa global, a gente já tem centros de serviço compartilhados implementados no mundo inteiro. Então, olha que bacana. O meu call center é em Dallas, o meu faturamento é em Manila, o meu jurídico é na Inglaterra. Olha. E meu contas a receber é no México. Nossa. Então, na verdade, a função do meu CFO aqui, além de ser poliglota, é comunicar com todas essas áreas e fazer sentido que todas funcionem, entendeu? Dentro da legislação brasileira, porque aí, querendo ou não, o Brasil não é um país fácil para se trabalhar online na questão financeira, notas fiscais são emitidas ainda, né, local, etc. Mas a minha estrutura inteira hoje de overhead no Brasil, quando eu conto, o pessoal cai para trás. Eu tenho 8 pessoas. O administrativo... Inteiro, overhead. Assim, tirando o pessoal de operação de centro, tem 8 pessoas. É muito enxuta. Por quê? A empresa é global já e ela globalizou essas funções. O que requer que todas as minhas pessoas hoje falam inglês, né? Algumas funções tem que ser trilingüe, né? Nem só bilíngue. E realmente tem que ser inglês mesmo, não tem como fugir. Não dá para ser mais ou menos ali. E eu comentando por último aqui, eu tenho mais uma posição de diretoria, que é uma diretora de desenvolvimento, que cuida aí desse crescimento nosso. Então ela está em contato com investidores e proprietários, buscando colocar mais centros da Regus e das outras marcas em mais prédios. Assim, quando você tenta olhar o futuro daqui a 5, 10 anos, você acha que você vai ter quantas unidades aqui no Brasil? Olha, eu vou te dar um driver interessante. Hoje em Londres, que é uma cidade muito parecida aí com São Paulo, em termos de tamanho, né, tipo de população, é lógico que não se compara em digamos aí, talvez, mobilidade urbana, não se compara ainda em termos de renda per capita, mas em Londres nós temos 160 centros da Regus. Nossa, incrível. Em Nova York são mais de 100. Né? Então, quando eu olho São Paulo e penso na população de São Paulo, por exemplo, eu vejo São Paulo com fácil 100 centros, eu vejo Rio de Janeiro fácil com 50 centros. Eu acho que o meu endgame no Brasil vai ser algo em torno aí de 500 centros. Mais ou menos. Agora deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. Quando vai abrir uma unidade lá para aquela área de Higienópolis, Perdizes? Opa! Inclusive, saindo dessa entrevista hoje, a gente tem uma reunião com o proprietário para aquela região ali. E, inclusive, esse é um ponto interessante, se a gente tiver uns minutinhos para comentar ainda. Essa questão, agora, com essa aprovação da reforma trabalhista, etc e tal, foi se aprovada a intrajornada. Então, o que é intrajornada? Você pode contratar um funcionário por 8 horas. Só que o espaço tradicional, você aluga ele por 720 horas, que é o mês cheio. Então, já não faz mais sentido. Se você pode alugar, ter o trabalho de uma pessoa por 8 horas, como é que você vai alugar um espaço para, sei lá, 20, 30 vezes mais horas? Então aí a gente acredita que o nosso espaço flexível vai entrar assim muito em cheio a essa demanda que vai se gerar por comprar escritório por hora. Tá? Então, eu já tenho um produto hoje que é escritório na nuvem, que você pode ir lá e falar o seguinte, olha, eu quero comprar 10 horas de escritório e eu quero utilizar em São Paulo. Legal. Entendeu? Hoje eu estou na Berrini, hoje eu estou no Morumbi, eu estou na Paulista, tal. E para a gente poder cada vez mais ajudar os nossos clientes a poder trabalhar perto de casa, porque a vibe do home office está mudando para, ao invés de home office, close to home office, né? Então, ao invés de trabalho de casa, eu trabalho perto de casa. E a gente precisa expandir essa rede com mais velocidade. Então, esse ano, a gente tem aí já em construção mais 6 centros. Devo fechar o ano com algo em torno aí de 62, 64 centros, né? Porque aí também tem que ver o que a gente consegue de obra até dezembro, né? A construção civil geralmente tem férias coletivas nessa época e tal. Se a gente conseguir, eu acho que a gente fecha com 64 centros. O ano que vem eu quero fechar com 100 e quero chegar em 2020 com 150 centros no Brasil. Aí com certeza Higienópolis já vai estar lá com... Pô, esperar 2 anos, maravilha. Não, mas eu acho que Higienópolis a gente abre bem antes. Tem muita demanda para essa região, falando especificamente de São Paulo. Descendo da Paulista até a região ali de Pinheiros, aqui tem muita demanda, muita demanda. A gente deve expandir também para áreas novas que hoje não tem grandes centros comerciais, que é a da Vila Leopoldina, né? A Lapa tem bastante coisa também para a gente crescer. O eixo Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Paulista, a gente já cobre muito bem hoje. Muito bacana. Estamos finalizando aqui mais um bloco, a gente volta daqui a pouquinho.
aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Eu estou entrevistando hoje Thiago Alves, ele é CEO da Regus Brasil, a maior operadora de escritórios flexíveis do Brasil e do mundo. Thiago, que outras atividades vocês têm ou fazem? Vocês fazem, por exemplo, vocês estão envolvidos em alguma atividade social? Sim, estamos. Tem 2 projetos em particular que eu gostaria de comentar aqui, né? Um projeto, que é o projeto que a gente apoia, o Instituto Proa, que é esse Instituto Proa, ele capacita jovens aí que estão formando agora o ensino médio. É um programa de 6 meses de treinamento e eles acompanham esse profissional durante 3 anos em toda a carreira deles. E a Regus, além de apoiadora do Instituto, o Instituto fica na Regus, então tem toda aquela demanda, né, de estarem fazendo reuniões na Regus. E eu contrato muitas das pessoas, muitos dos jovens que são formados pelo Proa, da oportunidade de primeiro emprego para eles ali. É bem legal. Além disso, a Regus acaba se tornando meio que uma referência de escritórios para esses jovens, né, por ser apoiador. Outros grandes bancos, grandes empresas internacionais apoiam o Proa também. E uma outra, que eu acho que é bem legal, é bem nova, que é a Regus e a Spaces, aí a gente apoia como marca, né, como grupo, e eu, Thiago, pessoa física, a gente apoia um programa da Prefeitura de São Paulo chamado Stars SP, que é um programa de mentoria de startups da Prefeitura de São Paulo. São Paulo é a cidade mais tecnológica do Brasil, mas carecia de um programa específico de startup. Esse é um programa que foi desenvolvido pela São Paulo Negócios, bem legal, e a gente apoia. E nesse programa de mentoria, eu tenho a chance de sentar com 2 startups por mês, onde você entende o produto que ele está colocando no mercado e tem a chance, como CEO, de dar dicas para ele de onde ele pode melhorar, ou de onde ele tem que evitar errar, para que aquela startup tenha uma taxa de sucesso maior. A última turma encerrou em setembro, foram 40 CEOs, mais de 80 startups, a segunda turma já está andando agora, na mesma proporção, e a gente acredita que esse vai ser um produto bem legal. Está chegando a Tech Sampa agora em novembro, que vai ser um programa da Prefeitura também. A Regus vai apoiar com mais de 26 locais para Tech Sampa, então tem eventos da Tech Sampa acontecendo em diversos centros da Regus. É uma oportunidade para os clientes de interagirem com startups, é uma oportunidade da startup de ver um ambiente corporativo, ver um ambiente de espaço flexível e se interessar pelo produto, além de toda essa questão social. Muito bacana. E agora, um pouquinho saindo dessas questões da Regus, assim, para umas questões um pouquinho nacionais. Como vocês estão vendo o cenário político e econômico e como ele tem influência da forma que vocês veem? Né? Tá. Até mesmo também sempre tem a questão no programa Plano de Negócio sobre a facilidade de fazer negócio, a dificuldade de fazer negócio, o custo do Brasil. Com certeza. Bom, a gente vê essa instabilidade política e econômica como passageira. A gente acredita que isso vai voltar a melhorar. Então, deixa eu voltar um pouquinho. A Regus está no Brasil há 23 anos. Então, a gente já passou pelo menos aí por uns 3, 4 picos, né, e 3, 4 depressões aí. E sobrevivemos, estamos aí resilientes e com um modelo de negócio bem interessante. O mercado imobiliário está sofrendo muito com essa instabilidade aí desse cenário político-econômico, tá? Mas isso para vocês é bom, porque vocês conseguem... Isso para a gente é bom para crescer, mas isso para o mercado é um pouco ruim. Por quê? Porque... Ele é bom na hora de alugar, mas é ruim para teu cliente. Exatamente. Então você não consegue praticar o mesmo ticket por cabeça que você teria no passado. Além disso, teve muita entrega de novos empreendimentos, porque o Brasil estava com a economia crescendo, e quando geralmente um empreendimento imobiliário ele é planejado de 3 a 7 anos. Então o cara fala, olha, eu vou colocar um prédio ali. Então imagina que são 7 anos para aquele prédio estar ali, efetivamente. Então as decisões dos empreendimentos que estão sendo entregues agora foram tomadas com o Brasil em alta, com o Brasil crescendo, né? Então ninguém esperava, nem os investidores, que ia ter toda essa reviravolta na economia. Então esses empreendimentos, eles acabam ou sendo postergados, então tem muita obra parada. Aí junta com a crise do mercado de construção civil,
Ou porque o dinheiro acabou também, tinha muita obra que era financiada e o crédito ficou mais caro e aí o cara não conseguia acabar a obra. Então isso para o mercado imobiliário é ruim, acaba afetando, querendo ou não, todo o mercado, e aí nós, como escritório flexível, sofremos um pouco com isso também. Agora, para quando o prédio está pronto e tem espaço vazio, o nosso modelo agrega bastante valor. A gente acredita que o ano que vem deva ser um ano, digamos, ainda de muitos desafios, né, com o cenário político, mas a empresa lá fora, quando olha para o Brasil, ela olha com muitos bons olhos, tá? É o país hoje que mais cresce percentualmente, que é legal, e é um país que tem um dos maiores potenciais em número de centro, porque aí ele está ligado ao número da população em si, né? E o Brasil com 200 e poucos milhões de habitantes, a gente tem uma capacidade grande. Eu, como brasileiro, né, tenho certeza aí de que nós juntos aí vamos ter uma nação melhor daqui a uns anos. Muito bacana. E vocês estudam, porque vocês têm aqui várias marcas e atendem públicos completamente distintos, com necessidades diferentes. Vocês participam ou realizam alguma pesquisa para saber o que o brasileiro está procurando? Como vocês sabem como adequar um modelo de negócios para a realidade aqui do Brasil? Ótima pergunta, Daniel. A gente fez no finalzinho do ano passado uma pesquisa com 44 mil pessoas no mundo, sendo 8 mil delas aqui no Brasil, onde a gente perguntou sobre hábitos de trabalho. Então, hábitos de trabalho no seguinte sentido: você prefere trabalhar perto do seu cliente ou perto da sua casa? 70% disseram que prefere trabalhar perto do cliente. Olha só. Você prefere trabalhar num local, digamos assim, mais próximo de um transporte público ou num local que tenha mais, digamos assim, amenidades, bons restaurantes, algumas atividades que possam ser realizadas próximas? Ficou meio a meio, né? Então, 50% respondeu prefere estar próximo de grandes polos de transporte público, mas 50% ainda preza por ter qualidade de vida próximo da onde ela trabalha. Uma outra pergunta bem interessante: quanto tempo vocês gastam com transporte dentro do seu budget mensal, né, do seu orçamento mensal? Quanto tempo e quanto dinheiro? Em média, 6% do orçamento mensal das pessoas é com transporte, seja gasolina, transporte público, etc e tal, que eu achei que até razoavelmente bom aí. Eu achava que esse número era maior. Quando a gente pega esses dados e começa a compilar, a gente começa a pensar, onde que é melhor eu colocar um novo centro? Melhor colocar próximo do metrô, por exemplo, se inaugurou um ali na Vila Madalena, um quarteirão, não, nem dá isso, dá 200 metros do Fradique Coutinho, porque é uma região mais boêmia, bons restaurantes, bem servida de transporte público, numa região em desenvolvimento na capital, que não tem tanto trânsito igual os grandes centros comerciais, e que está indo super bem com 2 meses de abertura. Então, essa pesquisa ajudou a gente a tomar algumas decisões. Foram 36 perguntas, não vou comentar todas aqui, né? Não vamos ter tempo, mas algumas das principais são essas. Muito bacana. E em termos de... vocês já optaram, vocês sempre alugam, vocês nunca compram? A gente tem um modelo chamado no mercado de Asset Light, que é onde a gente loca os espaços e faz um investimento ali em conjunto com o proprietário para deixar o centro pronto. Muito bacana. Agora, o que faz um proprietário aqui que está escutando o nosso programa e está interessado de mostrar uma possível parceria aí? Muito legal. Bom, na verdade, assim, primeiro que a gente é uma empresa resiliente, com muito tempo de mercado no Brasil. O Brasil foi o primeiro país fora da Europa onde recebeu uma Regus, né? Antes dos Estados Unidos e tudo, foi no Brasil, no WTC, está lá até hoje aberto. E a Regus é uma âncora para o prédio. Então, imagina um shopping com uma loja âncora. A Regus é uma âncora corporativa imobiliária. Por quê? Quando tem uma Regus num prédio, o proprietário não precisa mais se preocupar em picotar a laje. Ele não precisa vender lajes pequenas, porque a demanda pequena ele captura numa Regus. Então, ele pode voltar a ter o empreendimento dele mais valorizado, comercializando lajes maiores. Segundo, o meu cliente cresce. Então, o cliente começa com uma sala, 2, 3, de repente ele está num tamanho onde ele já se acostumou com o prédio, com o estacionamento, com a localização. Tem uma grande chance, eu tenho N casos de clientes que cresceram no Brasil e ficaram no mesmo prédio. Então, se o proprietário pensar a longo prazo, ele vai falar, olha, além de eu ter uma Regus hoje aqui como âncora, que atrai bastante movimento para o prédio, esse cliente vai ser o meu potencial cliente lá na frente. E também a questão de que os centros da Regus são sempre, digamos, reestilizados. Então, você sempre tem um usuário ali que está mantendo um padrão bom. Então, se ele precisa de referência para o prédio, alguém quer conhecer, visitar uma operação do prédio, a Regus vai estar sempre lá. Muito bacana. Eu queria agradecer muito você ter vindo aqui no nosso programa participar com a gente.
Para vocês ouvintes que querem enviar perguntas para o Thiago, vocês podem mandar para produção.planodinegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para responder as suas perguntas. Obrigado por ter vindo, Thiago. Daniel, obrigado, um prazer aí estar aqui, um abraço para todos. E até semana que vem, pessoal.